carro na minha moto dá certo? Depende. Por quê? A bobina, ela é influenciada por vários fatores. Tem a bobina, ela é projetada para alguma coisa, certo? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, essa bobina, ela entra 12 volts, certo? E gera 20. Mas o que acontece? Quanto maior essa voltagem chega aqui para a bobina, maior a voltagem que ela gera, certo? Se chega, vamos supor, 15 volts aqui, um exemplo hipotético aqui, tá pessoal? Se chega 15 volts aqui, ela gera agora, um exemplo, 30.000 volts, certo? Então ela gerou mais. Se ela gerou mais, o que acontece? Agora eu tenho aqui, nesse caso aqui, eu tenho 27, 26 e chegava a 25, o que é muito mais do que chegava antes. Então, eu tenho um exemplo hipotético que eu estou dando. Se chegar mais a voltagem, maior a voltagem de transformação que ela vai ter, certo? Se chega mais, maior a voltagem. Mas dependendo da bobina, por exemplo, se eu tenho uma bobina original, talvez ela não foi projetada para isso. Por quê? Quanto maior a voltagem que tem, ela gera mais carga. Mas isso aquece ela. Então a bobina ela pode superaquecer. Se ela superaquecer, ela vai estragar, porque ela não foi projetada para aquilo. Por isso que existem algumas outras bobinas, tá? Algumas bobinas de competição, tá? A gente vê mais em carros, tá? Depois eu vou dar exemplos de outras que a gente tem para moto, como a cachimbina, tá? Mas eu estou falando por enquanto das de carro, tá? Então o que acontece? Nos carros existem alguns tipos de bobina, tá? Que trabalham com o sistema indutivo e sistema capacitivo, tá? Mas é só um exemplo aqui para vocês, não vou entrar nesses temas aqui, tá? Mas nos carros a gente vê mais alguns sistemas de bobinas melhores, tá? Então o que acontece? Colocar uma bobina de carro no meu motor vai gerar mais voltagem? O que a gente tem que entender aqui, ó? Se chegar mais, gera mais. Mas se chegar menos, vamos supor, chegou 10 volts aqui, ó, gera menos. Beleza? Então ela funciona dessa forma. Se chegar mais, gera mais voltagem. Certo? Se chegar menos, gera menos voltagem. Isso aqui basicamente dizendo, tá? Chegou mais, mais voltagem. Chegou menos, menos voltagem. Mas se chegar muito mais, além do que a bobina foi projetada, ela superaquece e vai danificar. Beleza? Se chegou menos, ela não danifica, né, do que foi projetado, mas gera menos voltagem. Então, o que acontece? Primeiro passo, se eu for colocar uma bobina de carro na minha moto, eu preciso analisar alguns fatores. Primeiro passo, eu preciso analisar as especificações daquela bobina. Se ela, vamos supor, ela foi projetada, você pegou uma bobina de carro que está lá, essa bobina gera 30.000 volts, um exemplo hipotético aqui, ela gera 30.000 volts. Mas aí você vai ver que a carga que ela trabalha para gerar 15.000 volts, que a carga para ela gerar 30.000 volts é uma carga de 15 volts, tá? Vamos supor que ela tem um módulo, tá? Um módulo de controle da bobina, tá? Um exemplo. Então, ela, de carro, falando isso de carro, tá? Então, ela tem esse módulo que controla e amplifica essa centelha, essa corrente da bateria, amplifica essa corrente da bateria e gera mais voltagem. Aí você fala, vou colocar na minha moto que vai gerar mais. Mas se eu não colocar o módulo nem nada, o que vai acontecer? Vamos supor que a minha carga que está saindo da bateria e chega no meu sistema aqui, chega a 12 volts, tá? Então o que acontece? Aqui, tá pessoal, são exemplos hipotéticos, beleza? Então chegou 12 volts. Com 12 volts, o que está acontecendo? Ela trabalha com 15 para gerar a 30. Se eu tenho 12, talvez ela vai gerar 20, talvez ela gera 25, talvez ela gera menos. Então você precisa analisar qual a voltagem que essa bobina trabalha, certo? Você precisa analisar se ela trabalha com módulo, se ela não trabalha com módulo, se ela trabalha direto, se ela não trabalha direto. Então você precisa analisar a voltagem também que ela trabalha, porque assim você consegue analisar. Porque não adianta ela ter uma voltagem maior, mas o módulo que controla ela tem que mandar, um exemplo, 15 volts, e no seu sistema não manda isso, tá? Ou 16, 17, 20 volts, tá? São exemplos hipotéticos aqui. Então, não adianta eu colocar uma bobina que ela tem uma capacidade de gerar mais, mas o meu sistema, eu não tenho um módulo para amplificar esses 12 volts, chegar a gerar 10, 15, 16, 20 volts, para chegar na bobina e gerar mais. Então, o que acontece? Eu tenho que analisar isso. Então, talvez
Pode ser que, um exemplo, você coloca uma bobina de carro e ao invés de ter um resultado, ela está não dando menos resultado que uma bobina original, certo? Por quê? Porque eu tenho uma bobina onde ela gera mais volts, mas o trabalho dela é com mais volts. Ela gera mais porque ela trabalha com uma tensão menor, mais alta do que a tensão sua que você tem. Então você precisa analisar esses fatores quando você vai escolher uma bobina. Como que eu identifico isso? Manuais, certo? Você vai ter que analisar os manuais do fabricante de cada bobina. Vai pegar no manual de serviço da sua moto, se você estava querendo adaptar na moto. Olha lá no manual de serviço, vai ter todas as informações sobre a bobina, certo? Quando tem essas informações sobre a bobina, você vai ver lá a carga que trabalha, a carga, a voltagem que gera, qual que é o padrão que vai estar gerando, certo? A carga entre quais valores, gera de 10 a 12, 10 a 18, é um exemplo hipotético aqui. Então o que acontece? Você vai analisar isso. Aí quando você quiser adaptar uma outra de carro, um exemplo, você vai ter que pegar o manual de serviço talvez do carro ou talvez da bobina que você quer pôr no seu motor, certo? Aí você vai ter que fazer a leitura lá também e entender os parâmetros que essa bobina trabalha. Se ela trabalha nos mesmos parâmetros da bobina original da sua motocicleta e gera mais, beleza, ela vai gerar mais centelha para o seu motor, beleza? Ela vai gerar mais centelha e vai trazer mais resultado para você. Isso quando você quer adaptar uma bobina de carro no seu motor, beleza?